Sabe até onde alguém iria por um pedaço de pão? É uma pergunta pesada, né? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa história lá do livro de Gênesis que mostra exatamente isso. É uma trama super dramática sobre fome, sobre poder e sobre o preço da sobrevivência. Olha, o cenário aqui é de arrepiar. A gente está falando de uma fome que devastou tudo, sabe? Uma coisa que ninguém nunca tinha visto antes. E é nesse clima de desespero total que a nossa história começa. E as decisões que vão ser tomadas aqui, bom, elas vão mudar para sempre o futuro de uma nação inteira. E aí, bem no meio desse caos todo, aparece uma família. Uma família de pastores, fugindo da seca, da miséria e buscando uma última, sabe, uma última esperança. E onde? Justamente na nação mais poderosa da época, o Egito. Essa é a família de José. Se a gente parar para pensar, eles eram quase como refugiados climáticos, né? Fugindo da seca com a única coisa que ainda tinham, os seus rebanhos. A única carta na manga deles, o grande trunfo, era uma conexão muito poderosa com ninguém menos que o segundo homem mais importante do Egito. Tenta imaginar essa cena. Pastores, gente simples, cara a cara com o governante mais poderoso do planeta. E eles chegam com toda a humildade e fazem um pedido. Eles não estão pedindo ouro, não estão pedindo riqueza. O que eles querem é o básico do básico. Um pedaço de terra para os seus rebanhos poderem pastar e uma chance de sobreviver. E a resposta do faraó, bom, ela é surpreendente, incrivelmente generosa. Ele não só aceita, como dá para eles a melhor terra e ainda oferece cargos de confiança. Para essa família de imigrantes, parecia um sonho se realizando. Só que, para o resto do povo do Egito, o pesadelo estava só começando. Então, enquanto a família de José está lá se ajeitando na vida nova, a crise da fome para o povo egípcio só piora, sabe? A coisa vai ficando cada vez mais feia, chegando num ponto sem volta. A primeira jogada de José foi vender o grão que o Estado tinha guardado. E funcionou por um tempo. Só que teve uma consequência que era inevitável, né? Todo o dinheiro, absolutamente todo o dinheiro do Egito e de Canaã foi parar nos cofres do faraó. E o povo? O povo ficou sem um tostão. É um apelo desesperado. Dá pra gente pão? A gente vai morrer na sua frente. Sem dinheiro, o povo vai até José num último ato, sabe? A partir desse ponto, a única moeda de troca que eles ainda têm é a própria liberdade. E é exatamente nesse momento, nesse pico de desespero, que a gente começa a ver uma série de transações, digamos assim, trocas que não só salvam a vida das pessoas, mas que ao mesmo tempo mudam completamente o jogo do poder no Egito. O plano de José é metódico, passo a passo. Primeiro, ele pega todo o dinheiro. Segundo passo, todo o gado. E aí vem a fase final, a mais radical de todas. Ele adquire o último bem que o povo tinha, as suas terras, e eles mesmos. Aí chega aquele ponto em que não tem mais o que dar, sabe? Acabou tudo. Num ato final que é até chocante de pensar, o povo se oferece como servo e vende as terras que eram da família há gerações. Tudo isso por comida. É o desespero no nível máximo. E aqui a gente tem que dar uma pausa e pensar quem era José nesse momento, afinal. Ele era um salvador, um herói garantindo que ninguém morresse de fome, ou ele era um estrategista genial que usou a crise para fazer a maior concentração de poder que o Egito já viu? A linha que separa uma coisa da outra é bem fina, né? E pronto, o acordo é fechado. Numa única tacada, a ideia de propriedade privada, de ter sua própria terra, simplesmente some do Egito. O faraó vira o dono de tudo. E o povo? O povo se torna inquilino na sua própria terra. Bom, agora com o controle total da terra e do povo nas mãos do Estado, José cria um novo sistema econômico. E esse sistema, olha, ia durar por muitas e muitas gerações. A base desse novo sistema todo é o que a gente poderia chamar de um imposto fixo. Uma lei que valeria para sempre 1/5, ou seja, 20%, de absolutamente tudo que a terra produzisse. Dali em diante, seria do faraó. Ponto final. Isso é uma mudança social gigantesca. Pensa só, de donos de terra livres, os egípcios viram arrendatários do Estado. Eles continuam trabalhando na mesma terra de antes, só que agora a terra não é mais deles. A vida deles passa a depender da boa vontade do faraó. Mas, né, como acontece em quase toda grande mudança social, nem todo mundo entra no mesmo barco.
tinha uma exceção bem importante a essa nova regra toda. E é um detalhe que, olha, diz muito sobre poder e privilégio. Quem era exceção? A classe dos sacerdotes. Eles não precisaram vender as terras deles. Por quê? Porque eles recebiam uma mesada, uma porção, direto do faraó. Isso acabou criando uma elite protegida, que manteve a riqueza e o status, enquanto todo o resto do país perdia absolutamente tudo. Uma aliança estratégica ali entre o poder político e o religioso, quem sabe, né? E a história vai chegando ao fim com uma ironia que é impressionante. Pensa bem, na mesma terra, com o mesmo governo, a gente vê dois destinos que não poderiam ser mais diferentes. De um lado, a gente tem a família de José, os imigrantes, os que chegaram depois. E eles não só sobrevivem, não. Eles prosperam. Eles adquirem bens, as famílias crescem numa velocidade incrível e eles se estabelecem na parte mais fértil do Egito. E do outro lado, a população local, os egípcios. Eles foram reduzidos à servidão, perderam suas terras, perderam sua autonomia. A ironia aqui é brutal. Os estrangeiros prosperam, enquanto o povo da terra se torna servo no seu próprio país. E olha que interessante, mesmo depois de quase 20 anos de vida boa, de prosperidade, o patriarca Jacó, no seu leito de morte, faz um último pedido. Ele não quer de jeito nenhum ser enterrado no Egito. Isso mostra que, apesar de todo o sucesso, de todo o conforto material, eles nunca se sentiram realmente em casa. A identidade deles pertencia a outro lugar. E assim, essa história de Gênesis deixa pra gente uma pergunta que atravessa os séculos, né? Afinal, qual é o verdadeiro preço da sobrevivência? Em tempos de crise, o que a gente está disposto a sacrificar em nome da segurança? Nossos bens, nossa terra, a nossa liberdade e talvez o mais importante, que tipo de sociedade acaba sendo construída a partir dessas escolhas?